João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 66, João capítulo 6, a partir do verso 66. Devemos estar orando pelos familiares da irmã Ivani, que o Senhor a convocou para as mansões celestiais nesta semana. Estejamos acompanhando aqueles irmãos neste momento tão difícil também. Eu vou ler como está na minha Bíblia, os irmãos podem estar acompanhando nas suas Bíblias ou então na transparência. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Oremos mais uma vez. Pai Santo, na tua presença nós estamos, ó Pai, agradecidos porque sabemos que tu és um Deus maravilhoso. E tu esclarece, ó Deus, em nossas mentes, dando-nos, ó Deus, a graça de sentirmos que estamos andando nos caminhos do Senhor. Muitas das vezes é difícil para nós entendermos o que o Senhor quer que façamos, mas nós cremos que pelo teu Espírito nós faremos aquilo que o Senhor quer que façamos. Dai-nos compreensão da tua palavra nesta noite. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que dê o conforto, o consolo ao Tiago, a Francis Meire, com a passagem do seu filhinho. Também console, ó Deus, os familiares da irmã Ivani, que está com o Senhor. Ó Pai, dai também, ó Deus, a graça de nós continuarmos a caminhada, pois confiamos que o Senhor está conosco, no nome de Jesus, amém. Quereis vós também ir embora? Esta foi a pergunta de Jesus. Por quê? O texto que nós lemos aqui de João capítulo 6 nos mostra que Jesus confrontou os discípulos, e aqueles que foram confrontados e não entendendo, eles foram embora. Nós conhecemos e sabemos muito através de figuras, de ilustrações e dos 12, os 12 apóstolos, mas Jesus teve outros discípulos. Olha, como na nossa igreja, como na igreja local, nós conhecemos alguns membros da igreja, mas existem muitos outros que passaram por nós, não estão mais aqui conosco, outros porque foram para outros lugares, mudaram, outros foram porque abandonaram de fato a fé. De fato, assim aconteceu, e Jesus aqui então fala nesse texto, porque aqueles 70 e outros discípulos que estiveram acompanhando Jesus, eles deixaram a Jesus, e Jesus agora então fala com eles: vós também não querem ir embora? Vocês também não querem deixar? Simão Pedro, que sempre foi aquele que destacou no grupo dos 12, era aquele mais violento, é aquele mais que estava pronto a responder, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Porque, ó Pai, só o Senhor tem para nós a vida eterna. Vamos meditar um pouco aqui nesse texto, irmãos. Estou trazendo esse texto, Deus falou comigo, porque esta semana nós tivemos a passagem da irmã Ivani, e a irmã Ivani foi uma irmã que se preocupava com a obra missionária. A irmã Ivani, ela foi aquela irmã que destacou para o surgimento desta igreja aqui no Guarani. Ela aceitou Jesus quando morava ainda no bairro Goiânia. Na época nós chamávamos ali Vila Marília, não, Vila Brasília. E foi através do trabalho daquela igreja, não estou recordando agora o nome do pastor na época, que ela aceitou. Aí ela mudou aqui para o Guarani. E mudando para aqui, pastor Bill, né, era o pastor na época dela, conversando com o pastor Mancebo, falou que ela estava morando aqui, e o pastor
Mancebo estava pastoreando ali a igreja no Arão Reis. Foi feito o contato e a irmã Ivani, tornou-se membro da igreja em Arão Reis, e a igreja em Arão Reis abriu um trabalho de evangelização, era um ponto de pregação que tinha na casa dela. Depois nós transformamos para um ponto de trabalho com as crianças, e logo em seguida veio uma congregação que foi aqui em cima, na rua Macaúbas, na rua Sambaíba, e depois também por um tempo ali na rua Cipó, e aí compramos este terreno e aqui construímos a igreja onde estamos aqui até hoje. Mas ela não ficou só por ali, não ficou só naquele tempo, ela continuou trabalhando, insistindo, e veja quantas pessoas que passaram por aqui deixaram o trabalho. Vemos até mesmo o esposo divino que já não tem assim mais um relacionamento com a igreja, familiares dela também, mas ela persistiu. Então nós poderemos usar esta passagem de Jesus dizendo para ela: você também não quer ir embora? Depois de quantas pessoas, quantos problemas, seja na igreja, seja na casa dela, que ela teve, ela perder a fé? Você também não quer me abandonar? Poderia Jesus ter feito essa pergunta, como também ao fazer a pergunta aos 12 aqui, ele pode estar fazendo essa pergunta para cada um de nós. E nós então devemos estar respondendo esta pergunta, que foi feita aos 12, mas que pode ser dirigida a nós. Olha, poderia dizer assim, eu poderia falar assim: Guilherme, você não quer abandonar Jesus? Você também não quer ir embora, Guilherme? Como eu poderia dizer também outro aqui, Tiago, você não quer ir embora? Ou então para Vera, você não quer ir embora, deixar os caminhos do Senhor Jesus? E estes irmãos, como qualquer um de nós aqui, poderíamos dar uma resposta tal como Pedro: para quem iremos nós? Pois só tu tens palavra de afirmação que me orienta a continuar andando neste caminho, porque este caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós percebemos que a palavra de Jesus é palavra vinda de Deus. Ora, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos por Deus para nós adorarmos a Deus. E o homem tem sede de Deus, o homem ele tem um vazio no coração, ele tem esse desejo de ter essa afirmação, essa certeza de que está andando no caminho certo. Eu não sei se vocês já andaram por um caminho e que vocês sentiram perdido. Já aconteceu isso comigo. Lá no Rio de Janeiro, eu morava em Duque de Caxias, fui visitar uma prima que morava no bairro de Fátima, ali no Rio. E eu fui até a casa dela. Na volta, eu resolvi vir por uma outra rua. E eu andava, quando pensei que não cheguei num lugar que eu falei, eu estou no mesmo lugar, estou perdido. E eu percebi que eu andava tipo em círculo, tive que pedir ajuda. E alguém então me orientou como eu faria para chegar até a Praça Mauá, aonde eu pegaria o ônibus que eu iria para o meu destino na cidade de Duque de Caxias, onde eu estava morando. Muitas vezes nós nos perdemos. Pastor Nilson do Amaral Fanini, ele conta que uma vez ele foi passear na floresta amazônica, e ele pegou um índio, um indígena, para que levasse ele pelo meio da floresta. E eles andaram ali o dia todo, foram andando, observando os pássaros, observando aquelas árvores, conhecendo aqueles lugares ali na floresta, e eles perceberam que estava escurecendo, estava acabando o dia. E eles perceberam que se não andasse rápido, não alcançaria o local onde eles estavam hospedados. O que aconteceria que quando a noite chega, assim dizem os sertanistas, dizem aqueles que conhecem a floresta, que noite lá é escuro, e noite que não tem lua, ou seja, a lua é aquela lua com menos luminosidade, é um breu terrível, é muito escuro, e aí dificultaria eles andarem para chegar no lugar apropriado. Creio que eles não tinham levado a lanterna, porque talvez eles tinham no planejamento que eles voltariam em tempo, ainda de dia, ainda com claridade, ao local aonde eles deveriam chegar, onde deveriam pernoitar, onde ele estava hospedado.
E aí, eles andando rapidamente, o pastor Fanini ficando para trás, e o índio percebendo isso, e porque ele estava demorando, falou com ele: olha, agarra em mim para nós irmos. E o pastor disse: mas está escurecendo, e eu não sei o caminho. Aí o índio disse para ele: mas eu sou o caminho, eu conheço o caminho, então segura em mim que nós chegaremos ao destino. O pastor Fanini o que fez? Não era bobo, né? Se não agarrasse no homem, ele ficaria perdido, e se ficasse para trás no escuridão, ele ia ficar perdido e teria que dormir no escuro, ali no mato, sendo presa fácil de animais selvagens. E eles então, assim ele fez, e eles correram e chegaram ao local determinado. Irmãos, Jesus, ele ensinou o caminho com detalhes, ensinou aos apóstolos como deveriam viver, como deveriam proceder, como deveriam fazer para poder voltar ao encontro, voltar aos pés de Deus, voltar a ter intimidade com Deus, intimidade com o Pai, porque nós fomos feitos para ter esse encontro, para nós termos essa graça de ter a paz no coração e a certeza de que quando nós partirmos desse mundo, nós encontraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vai estar falando para nós: vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança o que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Eles aprenderam, mas agora eu pergunto aos irmãos aqui: vocês têm aprendido também de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que podem lhe dar a graça, a certeza de você poder falar, tal como Pedro falou, ao ser confrontado com essa pergunta de Jesus? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me deixar? Pedro, ele falou, porque ele tinha essa certeza, ele percebia que Jesus lhes dava esta segurança. Olha, pastor Fanini, ele sentiu seguro quando o índio disse para ele: segura em mim, porque eu sou o caminho. Ele conhecia todos os trilhos daquela mata, ele sabia, mesmo se escurecesse muito e tivesse dificuldade de caminhar na escuridão naquela mata, ele sabia cada detalhe da mata, cada detalhe daquele caminho. Por quê? Porque ele já tinha passado muitas e muitas e muitas vezes por aquele mesmo caminho. Há muitos que conhecem de Jesus de ouvir falar, há muitos que leem: não, Deus é Deus, crê em Deus, crê em Jesus, mas não querem saber o que ele, em contrapartida, deve fazer para permanecer andando no caminho, crendo na palavra de Deus. Ele não tem desejo de conhecimento. Olha, eu não sei, eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre a questão de que há muitos anos atrás, eu pude, ainda bem criança, ter um contato com um alimento chamado azeite. Um dentista que morava perto da minha casa, lá em Mantena, eu sei que eu estava olhando, vendo ele comer ali, achei ele interessante ele colocar aquele líquido numa folhinha de alface, e ele me ofereceu isso, e eu comi aquela folhinha, aquele pedacinho de alface com azeite. Eu gostei do paladar de azeite. Aí, com quem eu estava conversando, ele me perguntou quem era o dentista. Eu falei: eu não sei, eu só sei que eu aprendi a gostar de azeite quando ele me deu para experimentar, e gosto do azeite até hoje. É interessante, como nós conhecemos a Jesus. Nós podemos conhecer Jesus de ouvir falar, mas nós podemos conhecer Jesus por experimentar. Há muitas pessoas que conhecem Deus de ouvir falar, mas outras por experiência própria. E nós podemos conhecer, mas como? Deus é Espírito. Como eu posso conhecer Deus? Eu não consigo perceber apalpando, eu não consigo perceber sentindo pela gustação. Como eu posso então sentir Deus? Como eu posso conhecer Deus?
é através da sua busca com Deus, é através da oração, é através da intimidade, é através da leitura da palavra. Os demais discípulos que conheceram a Jesus, mas foram embora, foram como aqueles que, como eu, que não gostam de pequi. Já experimentei pequi, mas não gostei. Então pequi para mim, eu fico longe do pequi. Não gosto do cheiro, não gosto do sabor, fico longe. Então tem pessoas que é assim, não. Quando eles vêm conhecer de Jesus e ver que Jesus quer que nós tenhamos uma vida fugindo do pecado, mas ele diz, mas o pecado é tão bom, o pecado é prazeroso, o pecado é gostoso. Olha só, não, eu não vou deixar. Então ele não quer Jesus, ele afasta de Jesus, tal como eu afasto do pequi, porque eu não gosto do pequi. Mas olha, há coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de jaca. Oh meu pai, que coisa gostosa. Algumas pessoas não gostam porque tem um cheiro forte, não gostam do sabor, outros não gostam nem de provar. Mas aqueles que provam e gostam, gostam mesmo. Gostam mesmo. Fazem como eu, um dia chegando na casa, a pessoa ia jogar uma jaca fora, lá em Divinópolis. O que você vai fazer com isso aí? Vou jogar fora, isso não é bom, isso não presta, isso não gosto. Digo, não joga não, peraí, vamos voltar com ela lá para dentro. Entramos, peguei, era jaca dura, falei assim, deixa eu fazer um suco. Peguei, tirei lá os favos, coloquei lá dentro do liquidificador, ainda pus um pouco de leite, coloquei, experimenta agora. Rapaz, mas o troço é bom. Pois é, estava jogando uma preciosidade fora. Tem muita gente que joga Deus, joga Jesus fora, uma preciosidade linda, gostosa, maravilhosa, porque não querem nem saborear. Olha, eu com o pequi já até saboreei, mas não gostei. Não gostei. Mas olha, tem pessoas que vêm, ele lê a palavra, até gosta, mas depois não dá para mim. Eu gosto de continuar no pecado. Olha, veja só, uma pessoa que tem prazer em se embriagar. Olha, eu estava vendo rapidamente numa visita hoje, que estava lá a televisão ligada, falando sobre o santuário, sobre o tabernáculo, falando sobre o templo que Deus mandou construir. Ele construiu aquele tabernáculo para o povo enquanto estava na peregrinação pelo deserto, e ali tinha o Santo do Santo, era o local onde as pessoas percebiam que estava Deus presente, e ele sabia que Deus estava ali, e eles iam ao templo buscar a presença do Senhor. O sacerdote ali buscava a presença do Senhor, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para ter mais intimidade com Deus, e o sacerdote tinha que entrar ali na presença de Deus purificado. Ele tinha que fazer a expiação dele, ele tinha que orar, ele tinha que pedir a Deus que limpasse todos os seus pecados, porque se ele entrasse na presença de Deus em pecado, ele morreria. E para que ele fosse retirado, se morto fosse, era amarrado uma corda nele, porque se ele morresse as pessoas não entravam, Deus está presente. Então Deus no Velho Testamento muitas vezes era mostrado para nós como um Deus era irado, um Deus que matava, e a pessoa ia com todo esse cuidado, com todo esse temor. Hoje Deus disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós não temos o temor como as pessoas no Velho Testamento tinham. Olha, e hoje nós vemos crentes que se dizem cristãos pecando. Ora, no carnaval, até pessoas aí pulando o carnaval, dizendo que estava fazendo evangelismo no carnaval, entrando na mesma onda do diabo. Irmãos, cuidado, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por que você não bebe? É porque a tua igreja proíbe? Não é porque a minha igreja proíbe, não, minha igreja não me proíbe, é porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu não bebo, eu não me embriago, porque eu cuido do meu corpo. Ontem, o Tiago disse para mim, quando eu tomei um copo de refrigerante, pastor, você vai ter que tomar 32 copos d'água para limpar o teu corpo, porque dizem que o refrigerante é pior do que a pinga. Que isso, Tiago?
Que é isto? Então você veja só, se eu estou viciando em bebida refrigerante, eu estou destruindo o meu corpo, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, e Deus é santo. Deus, Ele ama a minha pessoa, ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, amém? Ele odeia o pecado. Deus ama a mim e a você. Então, pastor, por que você não bebe? Pastor, por que você não prostitui? Pastor, a tua mulher está velha, já não está tão bonita quanto antes. Pastor, arranje uma outra mais nova. Não, que isto? Eu tenho que ter caráter, porque um dia eu falei com ela diante do Senhor, até que a morte nos separa. E eu tenho esse caráter, não faço isto. E ela também não me abandona não, está grudada em mim. Amém, né, bem? Então nós estamos juntos nessa, irmãos. Deus, Ele quer que nós nos santifiquemos a cada dia, porque nós estamos no caminho, e o caminho é Jesus, e Jesus, Ele quer que nós fiquemos agarrados nele, crendo nele, não buscando outro Deus, não buscando confiar em outros ensinamentos que o mundo tem trazido para nós na atualidade. Quantos ensinamentos que tem? Não, que isto, não precisa se preocupar com isso. Deus é bom, vai levar todo mundo para o céu. Não precisa se preocupar não, todos serão salvos. Não, irmãos, a palavra de Deus não diz isto. A palavra diz que só há um caminho, só há um Senhor, só há um Deus, só existe uma pessoa entre nós e Deus, a quem nós podemos confessar os nossos pecados, a quem nós podemos falar com Ele das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Só existe entre nós e Deus somente um, que é Jesus, não existe outro. Então, se você está confiando na Maria ou no José, sai dessa, confia em Jesus, porque o nome é Jesus, amém? Assim Pedro, ele pôde falar, irmãos, porque ele tinha uma convicção, porque ele tinha ouvido os ensinamentos do Senhor Jesus, ele havia comparado com os ensinamentos que ele havia recebido outrora, porque Pedro era judeu, e sendo judeu, ele conhecia os ensinamentos da palavra, mas tal como os demais judeus, estavam andando, pecando contra Deus. Assim nesse mundo também nós vamos ver, muitas pessoas que são boas, são caridosas, até acreditam em Deus, mas estão pecando, não sabem para onde vão, não sabem aonde vão morar, depois que morrer. Não sei para onde você vai, não sei, só Deus é quem sabe. Joga essa desculpa, joga esta afirmação para Deus. Não, Deus, de fato, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe quem de nós aqui vai permanecer até o fim. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E Deus sabe dentre nós aqui quem vai permanecer fiel. Eu não sei se aqui o Eduardo, eu não sei se o Daniel, eu não sei olha que eu vou falar de você, até eu mesmo, eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu sei e quero permanecer fiel até o fim. Amém, Daniel? Amém, Eduardo? Permanecer fiel até o fim. Para isso eu observo a palavra, para isso eu amo a palavra de Deus, para isso eu tenho prazer em estar na casa de Deus, para isso eu tenho prazer, irmãos, de poder pesquisar, orar, de buscar ao Senhor, e eu quero permanecer, eu faço tudo. Ora, se você tem que fazer uma viagem, seja para Brasília ou qualquer outro lugar, o que você precisa de fazer? Comprar uma passagem. Segundo, você tem que se preparar. Terceiro, no dia e horário, você tem que estar lá no lugar para você entrar no ônibus ou no avião, seja o que for, e ir pegar a estrada, se for de carro. Senão você não chega ao seu destino. Muitas pessoas têm o desejo de ir para o céu, mas nada faz. É como pessoas que têm o desejo de conhecer uma determinada cidade, mas nunca faz. Olha, eu tinha, desde
a minha adolescência, desejo de conhecer a cidade de Brasília. Eu tinha uma tia que para lá mudou há muitos anos, e eu sempre planejava ir. Tivemos em 86, 88 ou 90, a Assembleia Convencional das Igrejas Batistas lá em Brasília. Eu falei, este ano eu vou a Brasília e vou à casa da minha tia. Eu vou conhecer Brasília. Mas eu não fiz nada para ir. Não me preparei, não comprei a passagem, aí não fui. Só tinha vontade de conhecer Brasília. Até que um dia eu fui conhecer Brasília. Não lembro agora quando foi a primeira vez que eu fui a Brasília, mas eu sei que eu fiquei conhecendo aquela cidade. Da mesma maneira, há muitas pessoas que têm o desejo de ir para o céu, mas nada fazem. Não buscam a Deus, não lê a palavra que nos orienta como a proceder, né? Porque não adianta somente crer, porque até o diabo crer também. Ele tem que crer, ele tem que obedecer e ele tem que permanecer. Assim então, quando o Senhor chamar, ou quando o Senhor Jesus voltar, ele está pronto para ir, porque no céu só vai entrar aqueles que, tal como Pedro, falar, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E Pedro permaneceu até o fim. Pedro, olha, segundo a história, ele foi morto crucificado. E segundo a história, ele disse, eu não mereço ser crucificado tal como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Permaneceu fiel até o fim. Irmãos, não importa o que venha acontecer, o que importa é que você possa, firmado a sua fé em Cristo Jesus, tal como a irmã Ivani, ela permaneceu firme até o fim. Problemas na vida ela teve, como todos nós temos problemas na vida. Às vezes ficamos desiludidos com aquele pastor, com aquela irmã, com aquele vizinho, com aquele funcionário, às vezes com o patrão, às vezes com o governo. Ficamos desiludidos, mas nós não podemos perder a fé, porque Deus, ele nos garante, aquele que crer tem a vida eterna. Se você crer em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Olha o que Cristo Jesus nos diz aqui em João capítulo 10, versículo de número 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse versículo para mim é de grande importância. Ele me dá uma segurança muito grande. Por quê? Porque quem está falando aqui, quem que está me garantindo aqui, quem que está me concedendo a vida eterna é Jesus. É Jesus, ele é Deus. É ele que se fez homem e veio aqui até a terra, habitou entre nós. Ele que pagou o preço da nossa redenção. Ele que pagou o preço ali na cruz do Calvário, porque foi este o preço colocado por Deus Pai, preço de sangue para a nossa redenção. E ele então me garante, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, ou seja, jamais eu serei colocado no inferno, jamais sairei das mãos de Jesus, porque uma vez nas mãos de Jesus, ninguém tem mais força, poder para arrancar-me das mãos de Jesus. E eu tenho crido em Cristo Jesus. E eu, por esta fé, então eu creio que eu permanecerei até o fim. Permanecerei até, eu tomei essa decisão, permanecerei nas mãos do Senhor até Ele me chamar. Da mesma maneira, Jesus faz essa pergunta para cada um de nós aqui nesta noite. Você também não quer ir embora? E você pode responder tal como Pedro, Senhor, para quem eu irei? Não existe outro que pode me garantir, não existe outro que pode me dar esta certeza, pois só o Senhor é quem me dá. Cada um de nós aqui temos esta responsabilidade, não somente de crer,
mas também de testemunhar para que outros possam vir a crer em Cristo Jesus. Portanto, se você não tem esta certeza ainda, abaixe agora a tua cabeça, feche os teus olhos e ore. Fale com o Pai, porque somente Jesus, através do Espírito Santo, é que pode entrar no teu coração, na tua vida, e pode te dar esta convicção de certeza. Somente você e Deus. Somente você e Deus. Amém? Vamos orar. Pai, complete esta palavra em cada coração desta noite. Pai, complete, ó Pai, porque é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado. Nos dê a graça, ó Pai, de podermos ver cada um aqui, que nesta noite, ouvindo esta mensagem, possam também ter a mesma resposta, tal como Pedro. Não existe outro. Para quem iremos nós? Só o Senhor é que me orienta a andar nos caminhos para me chegar à presença de Deus, à presença do Pai. E que todos nós, ó Deus, possamos, ó Deus, por onde for, possamos estar ensinando, testemunhando, para que outros também possam crer nesta palavra, Senhor. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos, venha nos abençoar, ó Pai, venha perdoar todos os nossos pecados, e venha nos dar a graça, ó Deus, de puros, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, possamos estar sempre andando na Tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém? Amém?